Ramalho Ortigão em Meterio Arantes Ramalho Ortigão 1915 Livraria Ferreira L da Editores 132138, Rua do Ouro, 132138 Lisboa Ramalho Ortigão do mesmo autor Livro de Maria, versos, 1898 Frei Agostinho da Cruz 1909 A publicar Mundo de Cristo, Pessoas e Casos, em Meterio Arantes Ramalho Ortigão 1915 Livraria Ferreira L da Editores 132138, Rua do Ouro, 132138 Lisboa Imprensa Libânio da Silva, Travessa do Fala Só, 24 Lisboa A2 dos vencidos da vida os senhores. Conselheiro Antônio Cândido e Conde de Sabugosa 7 senhores, a vós, meus senhores e amigos, que sois, com o grande poeta Guerra Junqueiro e o ilustre diplomata Marques de Soveral, os derradeiros sobreviventes de uma selecta companhia de homens de letras e homens do mundo, é a vós que eu me permito oferecer este pálido e leve estudo efêmero artigo de índole folhetinesca sobre determinada feição da personalidade literária de um dos vossos. Eu creio que ninguém, melhor do que vós, avaliará o intuito admirativo e piedoso de estas páginas de crítica feice em que a exegese subjectiva queissa e que completamente desapareceu para dar lugar à palpação material ao facto literário que mal encobre, na maioria dos casos, a gênese espiritual de onde provém. Ramalho Ortigão foi bem e em verdade um preclaro representante da sua epocha mental, vós, seus súcios de escola e companheiros das veladas salebras, no aristocrático Braganusa e na democrática perna de pau, ao 8 lerdes este scripto, regressareis momentaneamente a essa já afastada quadra, em que o espírito esfuziou na troca de pontos de vista sobre as questões mais variadas e mais complexas que comoviam, então, a humanidade pensante. Depois da visita retrospectiva a esse tempo saudoso, demorareis a vossa atenção, liberta de qualquer facciosismo, no quadro que nos oferece o Portugal de hoje concluireis. A teoria da arte pela arte, onde a vossa escola entroncava, conduzia o artista em geral, e muito particularmente o homem de letras, à inteira despreocupação do significado moral da sua obra e das consequências que de ela resultariam para a vida prática. Ia-se mais longe. Essa vida prática inspirava o maior dos desprezos e tanto que, para muitos, ele chegou a ser formulado no seguinte paradoxo: o pensamento jamais poderá influir na vida prática. O único dever do filósofo, do poeta, do autor novo dramático e do romancista diz-nos Ted Wiesel, em um estudo sobre o disciple era procurar exprimir plenamente as suas ideias, os seus sentimentos, os resultados da sua observação ou da sua fantasia sem se preocupar com os vãos e estúpidos lamentos do cego rebanho dos moralistas de qualquer proveniência e feitio. A grande massa dos leitores portugueses dos livros de Oliveira Martins, dos romances de Eça e das farpas de Ramalho não tinha a preparação suficiente para distinguir um processo artístico nas malhas tecidas com ouro de aqueles trechos lapidares. Direi mais, a maioria dos leitores dos romances de Eça perdia o fio da efabulação, levada, atraída como que em uma sugestão hipnótica pelo pormenor picante que lhe passava, nos lombos, um arrepio delicioso. Quem viu na Relíquia, por exemplo,
o castigo da hipocrisia e a reabilitação do hipócrita quando se decidiu a trabalhar e a pôr de banda a mentira, desce, sem contestação, se não fosse este tênue veiozinho doutrinário, e, é claro, aquele assombroso sonho palestiniano, inspirado, talvez, na vulgarização de um evangelho apócrifo por Petracelli della Gattina. O que ficaria de essa colossal relíquia senão um monumento mais monstruoso, mais gratuito e mais perversamente levantado, pelo Dínio, a indignidade das letras. De forma que esses livros, pecando pelo que em si continham de pernicioso, lançados para um meio que não sabia dar-lhes o desconto das demasias, duplamente eram perigosos. Pois padece dúvida que a concepção dos nossos deveres e direitos nos advém das emoções estéticas ou intelectuais que os mestres verterão com subtileza e tacto, através das suas obras, no nosso espírito ávido de luz. E não é certo que essas emoções serão tanto mais fortes e duradouras quanto mais belo e paramentado de atavios seja o seu faltor. Da obra hegemônica, e chamo-lhe assim porque a obra de regresso é pequena e tardia, de estes três grandes vultos literários, a de Ramalho, sendo talvez aquele a que mais influência teve por pela sua índole e facilidade de aquisição penetrar em um maior âmbito de ledores, em todo o caso, é a que menos presta o flanco às tremendas responsabilidades de ter fomentado este estado de espírito e de factos que caracteriza a atualidade portuguesa. O Sr. Dr. Ricardo Jorge, N1, como todos os que da sua pena diamantina saem, estudo magistral ultimamente publicado sobre o ilustre morto, diz-nos, Ramalho, o censor, alia N uma congruência equilibrada ao cosmopolitismo ao congenialismo, domina ao instinto racial e tópico, profunda observação, de um analista consumado, que explica muitas das passagens dos e se não todo o recheio de este desataviado scripto, que a vós, meus senhores e amigos, dedico, porque de Ramalho fostes súcios companheiros, esperando que, ao leo, ele reconheçais, como para si desejava Louis Blanc, o acento de uma voz sincera e as palpitações de um coração sedento de justiça. 1915, 2 de desgraus H13. As farpas eram iconoclastas, vinham para desmantelar os bustos olímpicos, deviam deixar aos S. Paulos o cuidado de plantar as cruzes. Essa de Queiroz, carta biografia de Ramalho Ortigão. A morte de José Duarte Ramalho Ortigão, um dos áltamos sobreviventes de uma grande geração de espíritos altos, suscitou um movimento quasi unânime de simpatia, de piedade, de saudade e de admiração, que é consolador enaltecer e ela conservar de memória, por esse glorioso escritor e por esse grande homem de bem. Quando, em 1878, essa de Queiroz escrevia, de Newcastle, a Joaquim de Araújo, aquela tão conhecida e tão citada carta, que constitui a biografia do espírito de Ramalho Ortigão, essa biografia ficou definitivamente feita, tudo o mais que se lhe acrescente e bastante se tem escrito não passa, em última análise, de sébias e eruditas variações sobre aquele leitmotiv. De modo que todos esses artigos, alguns celebras,
servem mais para determinar o estado de alma dos seus autores, o que é convenientíssimo para a história literária, do que propriamente para subsidiar a obra e os intuitos do autor das farpas e da Holanda. O que essa de Queiroz, com a percussiente e genial agudeza do seu engenho, não podia, há 30 anos, determinar, era quais fossem os motivos de ordem intelectual 14 e moral que haveriam de transformar o vibrante panfletário de então, no corajoso, no desassombrado, no vibrante autor do Rei de Carlos, o martirizado. E o que, talvez, ele ainda menos pudesse, era demarcar o caminho, a trajetória que haveria de percorrer um espírito educado já fora do catolicismo e do romantismo, ou tendo-se emancipado deles, reclamando-se exclusivamente da revolução e para a revolução até talhar, para a mortalha do seu despojo terreno, o hábito de uma ordem monástica. Glória a Deus por ter consentido que, no ano da graça de 1915, me fosse dado ler na capital, 28 de setembro. Ramalho Ortigão é ainda uma figura a estudar, e na mudança das suas opiniões cumpre não ver causas e intuitos que lhe deprimam o caráter. Júlio Dantas, na Ilustração Portuguesa, N. Graus 503 de 11 de outubro, escreve: era a afirmação veemente de um caráter cheio de elevação moral, de nobre independência e de orgulhoso desprendimento. E Lopes de Mendonça, em nome da Academia das Ciências de Lisboa, pronuncia, sobre o caixão, que vai desaparecer para sempre, palavras repassadas de sentimento. A sua vida de trabalhador honrado foi um exemplo e um estímulo. Chegou-lhe a hora da paz imperturbada. Quando nos couber a vez de a compartilharmos, que seja tão serena, como a dele, a nossa consciência. São testemunhos insuspeitos e por isso não é demais celebrar-lhes a nobreza e a sinceridade, quando lhes seria mais cômodo remeterem-se, no capítulo da mudança de opiniões 15, a um discreto silêncio ou explicar-o fisiologicamente pela cachexia senil. A lição a tirar dos trechos citados, e de muitos outros que seria prolixo acumular, é a respeitosa, a enternecida unanimidade de pareceres sobre a perfeita hombridade cívica e moral de Ramalho Ortigão até aos últimos instantes da vida, porque, quando nos chegar a vez de compartilharmos a paz imperturbada, que a nossa consciência seja tão serena como a dele. Mas não foi só Ramalho que mudou de ideias, regressando a princípios de conservantismo, foram ainda outros que, tendo feito uma larga obra resultante da emancipação do catolicismo e do romantismo, reclamando-se exclusivamente da revolução e para a revolução, mudaram também. Oliveira Martins, o demolidor formidável do Portugal contemporâneo, e de tantos outros libelos que lançaram na alma da mocidade portuguesa as dúvidas mais cruéis sobre os nossos destinos como nação, baralhando, anarquizando, com a magia incomparável da sua pena de escritor exímio, as vagas ideias que nos tinham ministrado. Oliveira Martins, o engrandecedor do poder real, o ministro da coroa mais consultado e ouvido, sai um cortesão, decididamente votado ao princípio conservador, de mais a mais morrendo como católico, confessado e comungado como a bom cristão cumpria. Essa de Queiroz, o supremo, essa, o glorioso, o sai divino, essa o maior, aquele que mais venenos propinou nas 16 partículas eucharísticas dos seus romances e dos demais escritos.
a esboçar uma obra de reabilitação moral, conservador, católico ou, como tal, recebendo os sacramentos antes de deixar este mundo. Fialho de Almeida, o tremendo fundibulário dos gatos, o genial garoto que fez da linguagem uma funda tosca de barbantes rivos com que atirava calhaus mortíferos a toda a ordem estabelecida. Fialho, volver-se um dia, destemido campeão de essa ordem e enfileirar na primeira linha dos poucos atiradores que ousavam combater o existente português, erguido sobre o montão de ruínas que ele tanto ajudara a cimentar, como se operam estas transformações radicais e, por assim dizer, diametralmente opostas na geometria das ideias e dos sentimentos. Para os espíritos fortes, para aqueles a quem, por causas múltiplas, apraz ainda e talvez definitivamente cortejar o estado de coisas derivado do enciclopedismo de onde a Revolução proveio e do romantismo, que se lhe seguiu e que ainda hoje presida aos destinos dos povos, sob a forma do parlamentarismo e do governo das maiorias, para esses espíritos cegos, surdos e encerrados dentro do calitre de forças do seu feroz dogmatismo, duas teorias explicam estes retumbantes regressos, estas conversões escandalosas aos princípios conservadores em política, coincidindo, na maioria dos casos, com o regresso à ideia mística e à prática cultual da religião. São elas, primeira, o fundo de misticismo atávico de que 17 cada um de nós é provido e que, podendo conservar-se latente por dilatados anos, um dia, pelos motivos mais fúteis ou mais interesseiros, desabrocha, transformando o indivíduo, até civilizado e dirigente, em um ser subalterno, inferior, em um sem-valia quando não em um mistificador. A segunda, a teoria priargônica, que vem a ser a influência terrorista exercida pelo túmulo, com a ajuda de sugestões familiares, em indivíduos enfraquecidos por a idade ou por achaques e que, à reza, tratam de se pôr de bem com o eterno e com o prior da sua freguesia, não vá o diabo colha-os de surpresa. Claramente, Pasteur, de Quatrefages, o Peyssec, Claude Bernard, que gastaram a vida a perscrutar os mistérios da ciência na microbiologia, na paleontologia, na astronomia, na fisiologia, estavam inquinados do vírus que lhes viera do berço. A corte formidanda de aqueles que, todos os dias, se convertem ao princípio conservador e religioso, e que em França constitui o melhor da sua intelectualidade, essa indubitavelmente foi picada pelo micróbio tumular do medo. Quando Balzac, o mestre incontestado do romance naturalista moderno, gravou na primeira página da Comédia Humana, J. E Crisala Lumiere de du Veritas Aeternelles, la monarchie et la religion, alguém, de entre os livres pensadores odiernos, terá sombra de dúvida em o declarar atacado, damnado por essa dupla fóbia que perenemente se exala do berço e que a tumba perenemente exala. Mas estas duas teorias, chamemos-lhe, já agora, microbianas, parecem-me inconsequentes se observarmos o movimento 18 intelectual que vai na esteira dos grandes convertidos e que se acentua, de um modo patente, nas escolas de direito, nas de medicina, nas de letras, nas de ciências súteis. O indivíduo isolado desdobra-se em legião, transforma-se em grey, escreve um evangelho, forma um corpo de doutrina. Ora,
A doutrina não tem berço de onde se desprendam maesmas herdados e não tem coveia de onde se ergam espectros terroristas do além. Inconsequentes, ainda, se atentarmos em que o fundo de misticismo atávico-religioso apenas se acentuou, com o incremento que em cada dia aumenta, a uma dúzia de anos. Então, as influências místicas do berço e as influências priargônicas não incidiam, senão por exceção, sobre os indivíduos de 1890, por exemplo, e determinam reviravoltas súbitas e ruidosas nos indivíduos de então para cá. Porque, entre nós, estes fenômenos mais ou menos retumbantes, mais ou menos silenciosos, de regresso ao conservantismo político e religioso, tomam um caráter de particular importância digna de estudo e, quer-me parecer, de límpidas conclusões. Os espíritos que mais influíram sobre a mentalidade portuguesa das últimas décadas, os nossos super-homens foram Ântero, Camilo, Teófilo, Junqueiro, Oliveira Martins, Ramalho, Fialho, a quem, ainda poderemos juntar, embora a sua ação fosse menos profunda por agir sobre um público mais restrito, mais especializado, José Pereira Sampaio, Bruno, Basílio Teles, Antônio Cândido. Destes três áltamos, direi, sumariamente, que Bruno, depois de exercer uma ação mediadora, de grande nobreza 19 e isenção no redamen de que fora um dos corifeus mais cotados, se entregou a um mutismo descoroçoado de desiludido, de incompreendido, que Basílio Teles, chamado a colaborar pessoalmente nos sucessivos governos que a sua ação de publicista ilustre ajudou a colocar da arcada do Terreiro do Paço, se limita a escrever uma carta de recusa e a deixar-se quieto na sua Tebaida portuense, e que Antônio Cândido, depois de enriquecer com o mais prodigioso verbo que jamais ouvidos de Portugal ouviram todas as tribunas onde a eloquência alta pode ter assento, se recolheu ao eloquente silêncio dos vencidos, na torre de marfim dos seus afectos e das suas recordações. Dividamos os restantes em dois grupos. No primeiro o dos poetas e fantasistas colocaremos Ântero, Junqueiro, Camilo, Teófilo, no segundo o dos propriamente críticos Oliveira Martins, Ramalho, Fialho. Propositadamente, coloquei o Sr. Dr. Teófilo Braga entre os poetas e fantasistas, porque, embora a sua obra poética seja menos conhecida que os seus trabalhos de construção histórica, é certo que o fundo impulsivo de sensibilidade do Vate e do fantasista transparece, como o azeite, à tona de toda a sua obra de racionalismo e de crítica através da copiosa coleção dos seus escritos do polígrafo eminente. O Sr. Guerra Junqueiro, depois que escreveu a Pétrea, penso que não pode, com direito, enfileirar entre os profissionais da observação e da dedução crítica. Fica, e esta glória lhe bastará, um dos mais extraordinários poetas de que Portugal se possa orgulhar. Qualquer dos dois permanece, e bem, no seu posto das avançadas românticas da política e no soberbo afastamento das religiões. Não foram inoculados nem pelos micróbios que saem do berço nem por aqueles que o medo da outra vida labora nas tumbas. De Camilo, o mais assombroso dos romancistas portugueses e aquele que, com Castilho, possuiu o mais surpreendente vocabulário de que a memória, de Camilo o Pri não sabe ninguém,
com propriedade, poderá dizer que fosse, nos domínios da sociologia, mais do que um insigne diletante. Creio mesmo que nunca curou de política ou, se o fez, foi incidentemente e sem consequências de maior para os leitores da sua obra. Quanto a Antero, a sua ação combativa, e portanto crítica no âmbito da materialidade das ideias, vai se diluindo até encarnar soberanamente nas roupagens hieráticas da ideia pura dos seus sonetos, sem parceiros. Camilo e Antero mataram-se, levando, para o além, o segredo não devassado dos seus ideais político-religiosos. Restam-nos os 4 mestres cujo influxo mais vibrantemente foi decisivo para as sucessivas gerações que lhes libaram o ensinamento. Oliveira Martins, Essa, Ramalho, Fialho, todos e cada um foram bem por excelência os espíritos mais desanuviados de poeiras sentimentais, que embotam de qualquer modo a subtileza do tacto e empanam a transparência das lentes de que carece o investigador da vida social para poder escalpelá-la com segurança e justeza. Sob este ponto de vista de ausência sentimental, foram 21 perfeitos, foram impassíveis, foram observadores extremos e, por isso mesmo, a sua conversão aos princípios conservadores tem suma importância. Ela ajuda a afirmar, com exemplos de tão incontestada, de tão preclara grandeza, a teoria do regresso ao tradicionalismo por meio do positivismo. Asterisco, asterisco, asterisco. Esta teoria deriva, sobretudo, da attitude que um dos maiores espíritos orgulho da França e da humanidade tomou depois de assistir aos desmandos da Comuna que assolou Paris após a Guerra Franco-Prussiana de 1870. Escusado seria dizer que se trata do filósofo positivista Hipólito Taine. Este cataclismo sem nome, que a grande cidade sofreu, levou o insigne filósofo dos ensaios de crítica e de história e da história da literatura inglesa a construir a sua obra monumental, As Origens da França Contemporânea. Esta série de volumes, que é o libelo acusatório mais extraordinário, mais veemente e mais irrespondível contra o espírito jacobino de 1789 e ao mesmo tempo, portanto, o mais eloquente padrão levantado às ideias conservadoras, advém, segundo a límpida expressão de Bourget, da attitude mental de um positivista apoiada sobre factos. É preciso dizer que Taine morreu sem se ter convertido, ao menos ostensivamente, nem aos princípios monárquicos nem aos religiosos. Taine, ainda muito novo, quando escreve, chama aos seus 22 escritos, As Minhas Experiências é um positivista de cérebro e coração seguro e sincero. Também As Origens foram o início de um nunca acabar de publicações, livros, monografias, artigos de jornal e de revista, reveladores de uma erudição cuidada bebida nos mais seguros documentos, que jaziam empoeirados nos arquivos públicos e particulares e que formam, hoje, um corpo de doutrina que refaz inteiramente aquelas velhas noções que, há 30 anos atrás, nos ministraram sobre a grande revolução e os seus homens. As origens e as publicações que na sua esteira viram a luz atravessaram, naturalmente, os Pirineus e chegaram a este quadrilátero accidental.
Encontraram-nos ainda aturdidos com a oratoria de Mirabeau e a do Sr. Dr. Sebastião de Magalhães Lima que, com poucas dúzias de vocábulos contanto que entre elas se escalonem, a liberdade, Danton, a igualdade, a soberania popular, o supremo arquiteto, os reis esfolando o povo e mais coisas semelhantes, é capaz de fazer um discurso de 2 horas cheio de eloquência e de vacuidade. E os positivistas de cá principiarão também a fazer as suas experiências e verificarão, com espanto, que nós ainda não tínhamos uma comuna, mas que agigantadamente caminhávamos para ela e que horror, eram elas com os seus excepcionais talentos, com os seus maravilhosos livros, com os seus artigos de mestre, quem mais concorrera para a anarquia das ideias e para o quietismo em essa anarquia, onda de lama que subverteria tudo, sob a fórmula, profeticamente visionada por essa, da balbúrdia sanguinolenta. Os poetas e os fantasistas não tiveram consciência nítida das suas responsabilidades, quiçá não viram a caverna 23 temerosa que ajudaram a abrir, talvez que ainda a não vejam, mas elas, sim, que estavam acostumados a palpar a vida friamente, impassivelmente, como cirurgiões de sentimentalidade embotada e fizeram alto. Como se tratasse de gente de escola, esses 4 homens não se limitaram a parar, regressaram, cada um deles obedecendo à atitude mental de um positivista apoiada sobre factos. Regressaram ao tradicionalismo pela via do positivismo. Asterisco, asterisco, asterisco é rematadamente paradoxal a teoria basta às vezes preconizada, e agora a propósito de Ramalho Ortigão novamente posta a lume, de que é preciso que um homem superior morra como viveu para crédito do seu nome e honra da sua memória, porque, ideologicamente, collide com a evolução do pensamento e porque, materialmente, quando ele omite se torna dificílimo, se não impossível, assentar qual o momento preciso da vida em que o seu modo de pensar e agir seja a expressão definitiva que traga para o seu nome e para a sua memória as devocionais e unânimes consagrações do crédito e da honra. Assim, Victor Hugo, por exemplo, deveria viver a sua longa vida a cantar Elian Fan do Miracle e as Vierges de Verdun ou seria mais consentâneo com a sua dignidade de ser inhumado nos arminhos de par de França da monarquia de 24 de julho. Certamente que a fez republicaníssima de aquele grande espírito é a que mais convém. Em todo o caso, nem os partidários da realeza do Conde de Chambord nem os da monarquia orleanista pensaram da mesma forma. De igual modo, Ramalho Ortigão não perdeu o crédito do seu nome e a honra da sua memória por ter evolucionado no sentido conservador político e religioso. Antes, como bom positivista, de bem equilibrado espírito, de mente sã em corpo são, de caráter diamantino e avesso a ambições que lhe podessem impecer os movimentos de homem livre e forte, a sua atitude tem um significado iniludível e reveste-se de uma grandeza que aureola de luminosos nimbos o seu nome e a sua memória. Ele lá tinha o sumo sacerdote da sua igreja filosófica esse austero conte a ensinar-lhe o caminho, quando expressamente se refere à disciplina moral que a humanidade advém da doutrina católico-romana e, por de certo, relendo o volume que, no regime moderno, Taine consagra à igreja,
o seu espírito amadurecido e adestrado na álgebra das ideias reconheceria a força construtiva da unidade católica, perante o vácuo que o seu desaparecimento causaria, nas palavras de esse filósofo, que todos os seus biógrafos dão como um dos mestres do seu espírito, nem a razão filosófica, nem a cultura artística e literária, nem mesmo a honra feudal militar e cavalheiresca, nenhum código, nenhuma administração, nenhum governo são capazes de substituir esse serviço. O futuro biógrafo de Ramalho Ortigão terá, no entanto, 25 de responder a algumas perguntas indispensáveis respostas para o íntegro conhecimento do espírito deste ilustre morto que não deixarão de levantar-se-lhe ao compulsar a sua obra de escritor e de homem. Ocorrer-lhe-á, se a sua conversão às ideias conservadoras em matéria política e religiosa representa uma verdadeira apostasia ou será antes um regresso não tanto às ideias alheias como às suas próprias. Ocorrer-lhe-á, se a obra demolidora das farpas foi bem compreendida nos seus intuitos ou, antes, se os leitores ingênuos não tomaram sempre como verdades eternas o que, no fundo, não passava de um processo superficial que propositadamente apouca ou desmesuradamente amplia os assuntos versados, contanto que o espírito, a verve, a ironia, o humor, espirrassem de cada página, em uma palavra, se as farpas foram lidas, como, aliás, o seu autor entendia, como obra de espírito que faz ver os objetos, critica-os, fora das correlações guerras, de um modo imprevisto, disforme e cômico. Ocorrer-lhe-á, se a transformação das ideias do insigne escritor é fenômeno de fresca data com o advento do SNR Conselheiro João Franco aos conselhos da coroa, como muita gente pensa ou se já se vem operando de longe, lentamente, com segurança e critério justo. Compenetrado da obrigação moral de responder a estas questões, ao futuro biógrafo, se leu a obra do seu biografado dentro das correlações guerras, grandes surpresas se lhe levantarão. Como preparo, como viático fortificante para esta viagem de história e de crítica, embeber-se-á nas páginas gastas 26 da já, e nunca assaz, citada carta do ESA de 1878 e, verá as tendências iniciais de Ramalho Ortigão, antes da publicação das farpas. Paris, o Paris do chique, das coquettes, das operetas, dos boursiers, dos jacques, das dançarinas e dos pequenos tiranos deixara-lhe nos olhos e no espírito um grande deslumbramento, se lá se estivesse estabelecido então, teria escrito, com fervor, no Figaro, teria ido todas as tardes ao Bois curvar o espinhaço diante da libré verde e ouro do personagem taciturno e caquético que então dominava o mundo. Em Portugal, dizia-se conservador, detestava a democracia porque lhe supunha caspa, e se não era inteiramente devoto, achava a religião um acessório indispensável ao homem bem educado, e preferiria de certo ter escrito a família Benoiton a ter composto os Lusíadas. De não esquecer que estas truncadas linhas são da pena de essa, aquele, de entre os escritores portugueses, para quem o termo tinha, dentro da sua arte, uma significação própria, insubstituível e que ele não sacrificava nem ao talhe aristocrático do período nem à afonia de tão grandes efeitos da sua prosa, aquela extraordinária geração vinda parte de Coimbra, parte de aqui, parte de acolá,
propunha-se, antes de mais nada, para a propugnação das novas ideias, acabar com a retórica. Delas, das palavras transcriptas, pode, portanto, concluir-se que Ramalho Ortigão, quando abandonou o Porto e veio para Lisboa, e já não era nenhuma criança, tinha grandes predileções pelo exhibicionismo dourado do Segundo Império, representado na sumptuária elegante e custosa de que era símbolo magnífico a volta consuetudinária autor do leque, que 27 se dizia conservador em política detestando a democracia, que, em matéria religiosa, não sendo inteiramente devoto, estava por isso mesmo longe de ser inteiramente o contrário, e, finalmente, que em literatura preferia o leve modelo parisiense a toda a obra dos mestres até então consagrados. Permanecia, no entanto, um escritor de estilo vernáculo, quinhentista, arcaico, obsoleto, exprimia as suas preferências de Boulevard na linguagem de Bernardes. O estilo é o homem. Tal era Ramalho Ortigão pela volta dos 32 anos. As farpas deveriam aparecer 3 anos mais tarde, mas antes desse aparecimento, essa de Queiroz já entrevia na visita de pêsames, das histórias cor-de-rosa, o realista, o caricaturista, com os processos queixais científicos do escárnio. Vieram as farpas. Como o grande sucesso da lanterna tendo posto à moda, como sistema, o riso de oposição deu, talvez, origem às farpas. Temos deste modo, pelo autorizado testemunho do colaborador emérito e do melhor amigo de Ramalho, a psicologia desses panfletos de retumbantes éxitos e de imarcessível graça, em que o bom senso, o bom gosto e a visão certa das pessoas e das coisas tinham uma parte considerável, mas cujo fundo é feito pelos processos queixais científicos do escárnio, mercê da moda arvorando, como sistema, o riso de oposição. A espessa ingenuidade, chamemos-lhe assim, talvez do maior número dos leitores desses fascículos celebras não compreendeu essa psicologia, antes tomou à letra tudo quanto a inexaurível caudal de violenta ironia lhes proporcionava. 28 Não vendo, muitíssimas vezes, em uma palavra adjetivo ou advérbio a negação patente de toda aquela lógica de desenfastiado diletante cheio de saúde de corpo e alma. Tomemos, ao acaso, aquela deliciosa carta ao príncipe SNRD. Carlos, escrita em 1883. Quem de ela se lembrar, e eu creio que quem alguma vez a leu jamais a esquecerá, talvez se recorde de ter concluído que ao Senhor de Carlos proporcionaram seus augustos pais, com uma detestável educação, uma instrução sob todos os pontos lamentosa, maus compêndios, maus mestres, processos atabalhoados, humanidades em demasia, sínteses biológicas e químicas postas de banda, todo o sistema contínuo feito em um frangalho, um pavor. Cheguemos a 1908 e abremos o rei de Carlos, o martirizado, foi ele que, em sucessivas viagens a nações estrangeiras, pela variedade dos seus conhecimentos e das suas ideias guerras, pela facilidade em falar as línguas, pelo envolvente encanto do seu trato. Foi ele de todos os poderes do Estado o que mais se interessou pela cultura e pelos progressos da ciência moderna.
A especialização científica é um dos seus títulos à consideração do futuro. A sua obra de naturalista faz subida honra ao seu método científico e à gravidade dos seus estudos. E ainda diz que é o rei de Carlos, com a sua contribuição científica, concorre com companheiros que se chamam Humboldt, Darwin, Jussieu, Agassiz, Diafroicente e Lyry. Estou de aqui a ouvir estrondosamente saltar, da boca de 29 cada um dos leitores, um argumento decisivo e pesado como cilindro de granito sobre a miseranda pedra britada de pareceres tão contraditórios, o qual vem a ser que entre 1883 a 1908 decorre um quarto de século e que Ramalho mudou de ideias, tendo-se feito cortesão. Puro engano. Volvamos a 1883. O senhor de Carlos vai partir para o estrangeiro e quem o acompanha é Antônio Augusto de Aguiar. Quis fuziar de irônias. É este homem que vai ser o real olheiro de Vossa Alteza. Um olheiro de galochas de borracha na vista, um olheiro que vai para ver tudo e que a si mesmo se não viu nunca senão até metade do ventre porque da outra metade até aos pés principia para o seu raio visual o hemisfério do grande indecifrável, do eterno incognoscível, e muitos mais epigramas. Logo a seguir, porém, em uma transição brusca, e todavia é possível que o venerável sábio venha a abusar um pouco do algebrismo técnico da ciência que tão gloriosamente professa. Ó senhores! Pois se a família real portuguesa entregava o seu primogênito aos cuidados de um venerável e, de mais a mais, glorioso sábio para o guiar em essa viagem de estudo, espécie de complemento aos trabalhos teóricos de gabinete, que até então o tinham aquilpado, que prova mais frisante do cuidadoso desvelo que presidiu a orientação espiritual dada ao príncipe herdeiro. É inútil dizer que Aguiar não era só um químico ilustre, era um homem de uma cultura superior em qualquer parte do 30 mundo e nem mesmo lhe faltava o apreço pelas fórmulas mundanas e até um leve sibaritismo que tornava a sua convivência encantadora e brilhante. Ainda a escolha de tal homem, se nos lembrarmos de que colaborara na democracia de José Elias e que precedera o SNR Dr. Bernardino Machado, e outros não menores liberas, no grão-mestrado do Grande Oriente, responde, de irrefutável maneira, a ironia das farpas no respeitante à educação acanhada e beata que, segundo elas, era dada ao senhor de Carlos, de modo a torná-lo uma espécie de Rosière de Nanterre. Mas, para o maior número dos leitores não eram estas patentes considerações que prevaleciam, mas as que antiteticamente ali se expunham, com os processos coeçais científicos do escárnio, com o sistemático riso de oposição, os pedagogos de Vea educaram-o dentro da virtude, mas fora da natureza. E esses leitores ficaram inteirados. Pois esta espécie de satisfação justiceira feita pelo panfletário à sua própria consciência de homem de bem, repete-se muitas e muitas vezes ao longo das farpas e o futuro biógrafo, para quem estou garatujando estas linhas subsidiárias, não deve perdê-la de vista, porque em ela encontrará o filão que o leve a concluir que a atitude de Ramalho, tão retumbantemente posta nos últimos tempos, não só vinha de longa data, como derivava de uma tendência espiritual de início,
que foi desviada pela leitura talvez levemente difusa dos cientistas modernos e pelo meio em que a sua atividade letrada se expandiu durante um largo período 31 para esses leitores de então, e que hoje andam na volta dos 50, ele devia viver muito de mal com Deus, porque nas farpas andava de velha rixa com os homens em geral e, em particular, com o César Antônio Maria de Fontes Pereira de Melo e com o Cabido da Sé. Deveria ser um homem temeroso que ou só ou de parceria com um tal essa de Queiroz que se encostava às portas da Havanesa vestido de lagarto com um vidro entalado em um dos olhos ria, chasqueava de tudo e de todos em uma irreverência de demolição, esfarrapando, hoje, o cashnis do SNR Duque d'Ávila, desfazendo, amanhã, a maleta filosófica com que viajava SM o senhor de Pedro de Alcântara, dizendo, no outro dia, as maiores barbaridades sobre o sangue e manras das pilecas que o SNR Conde de Sobral mandava correr no nosso lote de Pedroços, e hoje e amanhã e sempre fazendo gala de umas ideias e de umas toaletes mirabolantes para a sociedade de então que se sentia escandalizada, mortalmente. Nós não víamos mais. Asterisco 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 o Seno Taneri ou de Camões, em 1880, que o Partido Republicano soube empolgar, encontra Ramalho Ortigão, pela ação efetiva que ele desempenhou, no apogeu da sua glória de demolição monárquico-religiosa, quando duvidas houvesse lá está o prefácio da edição comemorativa dos Lusíadas, mandada fazer pelo Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro e lá estão as farpas a atestar-o exuberantemente 32 um revisteiro de habilidade levou para o palco, como raisoneur da sua revista, a figura saudável, insolente de máscula compleição de Ramalho, tal qual a tínhamos visto, de jaquetão e chapéu de coco, alto, aprumado, impassível, enorme em aquela memorável tarde de maio, gloriosa de sol, quando o cortejo camoneano serpenteava em um halo de entusiasmo pelas ruas de Lisboa por entre a chusma negra das casacas, que ao tempo ainda não eram tidas exclusivamente como traje de noite, evening dress, dos característicos e variegados capelos universitários, das auriluzentes fardas do exército e do alto funcionalismo. Ele entrava, em essa revista popular de teatrinho modesto, na figuração do bom senso. A revista teve um grande êxito e não me custa a crer que, momentaneamente, Ramalho se sentisse lisonjeado dos aplausos que, em efígie, todas as noites lhe eram tributados pela massa soberana dos espectadores. Se, porém, atentarmos nas suas predileções espirituais, na sua compreensão e exteriorização do conforto e da elegância, no aprumo da sua pessoa e grave gentileza das suas maneiras, se nos lembrarmos do seu rebarbativo orgulho de intelectual que tem por obrigação ler tudo, saber de tudo, contudo entreter o público, apoderar-se de todas as ideias, observar todos os fenômenos súteis, criticar todos os usos, sorrir de todas as jerarquias humanas, escarnecer de todos os ridículos e ridicularizar todas as coisas, se nos compenetrarmos de que em aquela, já agora celebra, água furtada da sé dos catanos vivia e laborava um homem de tão requintada sensibilidade espiritual e cuja filosofia tinha, antes,
acentuadas 33 decididas preferências pela indumentária de Petrônio e pela mesa de Lúculo, do que escopo na imitação das celebradas frugalidades e abstenções de qualquer espécie dos filósofos, desde Sócrates até ao SNR Teófilo Braga. Então, não será demasiado adiantar que a sua figuração no Tutili Mundi, com os bravos rascoeiros de uma população anônima e anodina só momentaneamente o poderia lisonjear. A sua idiosincrasia sugerir-lhe-ia, antes, um vago desdém, quei que um recôndito incômodo, talvez a si próprio não confessado, por essa consagração de rua e de palco que não podia casar-se com o seu grande ar de futuro e praxamo frequentador do drawing room da senhora de Maria Cruz e dos Belos no Palácio Palmela. 2 nos volvidos, o Centenário ou Pombalino, esse francamente radical, já o não encontra na brecha revolucionária, ao menos, de um tão ostensivo modo. Bem pelo contrário. É por demais sugestivo o N graus 1 da quarta série das farpas, relativo a junho e julho de 1882. Esse fascículo, de braço dado com o perfil do Marques de Pombal, de Camilo, deixou a memória do ministro de D. José N. uma lástima. A democracia portuguesa entendeu apoderar-se do Marques como lábaro de aspirações sectárias, anticlericais, por ter expulsado os jesuítas e decepado as cabeças de uns tantos nobres, esquecida, a miséria, de que ele substituíra o favor até então desfrutado pela Companhia de Jesus, as graças dispensadas aos oratorianos e à Inquisição, a quem deu o título de majestade, e que os golpes vibrados aos membros da aristocracia redundavam em um acréscimo de absolutismo para o poder real. Mas não é de Pombal que se trata, senão 34 de Ramalho de 1882, perante a consagração centenária que as avançadas liberalengas da época levaram a cabo com tanto entusiasmo quanto inconsequência. Todo esse fascículo das farpas é sobremodo notável e presta-se a um desenvolvido estudo. Nele, se patenteiam flagrantemente todas as qualidades e todos os senhões do grande escritor, a graça leve, a ironia funda, a incerteza moral, laivos tedientos de cansaço, assomos de indignação, pontos de vista certos a espirrarem como faulas brilhantes de entre a caligem paradoxal. Para de tudo haver, esse supremo scripto, acentuadamente negativista, nem lhe falecia nota profética, enquanto a estátua do reformador, em que se fala como complemento do centenário, a cuja celebração acabamos de assistir, ela seria, se a fizessem, o monumento fúnebre elevado à morte da democracia ou à do senso comum na sociedade portuguesa. Mas não a farão nunca. É já demais a do Terreiro do Paço para consignar a estima de este povo pelo charlatanismo dos seus tiranos. Mas não a farão nunca. Já lá vão 33 anos sobre o dito e, se não apressam, é natural que Ramalho tenha de subir à categoria de profeta maior. Chegados a 1883, a carta ao príncipe é mais ainda um supremo adeus à sátira virulenta do que a obra magnífica de um espírito cheio de seiva e alacridade, que joga esplendidamente com as palavras e com os conceitos para seu gozo próprio. Basta, ela, reler a passagem, sobre todas hilariante,
que é a história do príncipe Paulo no primeiro dia do seu noivado. Está na memória de todos. As festas do consórcio ou principesco findarão e o comandante da Companhia dos Vivas 35 incumbido mediante a esportula de 3 cifrão 200 e jantar, de fazer de povo nos dias de gala, havia terminado os seus trabalhos, o rei, com sua natural afabilidade, havia-lhe dito comovido, batendo-lhe no ombro e metendo-lhe na mão os 3 cifrão 200, obrigado, meu povo. Como ressalta aos olhos menos habituados a verem estes assuntos, tremendamente demolidor. Offenbach nunca fez mais nem melhor, toda a psicologia dos entusiasmos populares, pelas alegrias e fastígio da realeza, posta no em uma dissecação anatômica perfeita. Contudo, o período não acaba ali, tem o leve berbicacho que segue, e ele, o comandante dos vivas, com o vozeirão restaurado por 2 gemadas, partirá à pressa para ir levantar os vivas à República em uma manifestação de províncio para que estava escriturado. Gela-se, talvez, o sorriso satisfeito de aqueles que celebraram a primeira parte da oração, porque, se a lógica lhes não for coisa omissa, encontrarão, em esta segunda parte, motivos de sobra para o conhecimento da psicologia dos meneurs de Vivoril e de Morroril tão nossos conhecidos. É um leve bisturi, bem afiado, de 2 gumes. No verão de 1886, se não estou em erro, em Sintra, na Quinta do Relógio, Ramalho dança, em um cotilon, com a senhora Duquesa de Bragança. Os vencidos da vida, com exceção talvez do SNR Guerra Junqueiro, são a nata da elegancia e do palacianismo. Ele lá estava, no seu posto, ao lado dos companheiros de lutas demolidoras Oliveira Martins e Essa de Queiroz. Em 1889, morrem o infante de Augusto e o rei de Luís XXXVI. As palavras que concede ao primeiro são repassadas de uma ternura tão recatada que parecem escritas no propósito de dizer à gente, olhem que não fui eu quem sugeriu e, menos, escreveu no álbum das glórias, de que fui é certo, colaborador momentâneo, aquele a charge tremendamente agressiva, nasceu, e seguisse uma página de pontinhos, é infante e general. Quanto às páginas que dedica a D. Luís, termina-as com as palavras da Bíblia, ouvimos, porém, que os reis de essa casa tinham por si a clemência, dizendo que ele as merece aos seus mais encarniçados detractors. É que o século XIX, chegado ao período senil do seu termo padece, palavras de Ramalho, a apática e sombria enfermidade de todas as incertezas morais. Foram a essas incertezas morais que tanto ele como os companheiros de critério positivista fugiram ou tentaram fugir, pelo regresso a ideias e práticas que, em um dado momento da vida e, meu Deus, no momento em que cabocleiros do ideal de mais força dispunham para edificar negaram inconsideradamente. Mas o que é a pravidência? Os homens insignes, valentes saues, que vinham para desmantelar os bustos olímpicos, não deixaram a outros o cuidado de plantar as cruzes. Elas próprios volveram-se Paulos, em essa estrada de Damasco que é feita de factos, de observações, de experiências e da sua respectiva história. Elas é que plantaram as cruzes. 13 de novembro de 1915.
End of the Project Gutenberg e-book Ramalho Ortigão Update de editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below.
There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.I below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.e2. If individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges.
If you are redistributing or providing access to our work with the Press Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3. If a individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4. Do not unrecord, touch or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, fecha parênteses, you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e1. 1.e7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works. Calculate use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns.
Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for our core replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any,
you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help,
See sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5.
General Information About Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.